O uso de algemas demonstra uma presunção de culpa e periculosidade. Impressões essa que fixa na sociedade e que passa a ver o conduzido como alguém realmente culpado e perigoso, causando grandes transtornos no relacionamento deste indivíduo com os membros do grupo social, bem como graves danos em sua dignidade, honra e imagem. Um exemplo clássico é o fato ocorrido no distrito de Ibiraém, município de Mucuri, aqui no estado da Bahia, o que, aliás, foi o norte para eu efetivar a presente pesquisa científica, buscando compreender os institutos jurídicos, bem como os posicionamentos doutrinários e jurisprudência sobre o assunto. O valor da dignidade da pessoa humana impõe-se como núcleo básico e informador de todo o ordenamento jurídico, como critério e parâmetro de valoração a orientar, a interpretar e a compreensão do sistema constitucional. O uso de algemas possui amparo legal, porém é um ato restritivo de liberdade, podendo ofender a honra e a imagem do conduzido. Diante disso, deve ser utilizado nos casos estritamente necessários e apenas na hipótese permitida em lei. Quanto ao seu uso, mostra-se desnecessário, configurado está o abuso de poder por parte do agente estatal. A palavra abuso quer dizer mau uso ou uso errado, excessivo ou injusto. A expressão abuso de poder significa a exorbitância das atribuições que lhe foram conferidas a determinados agentes públicos, que exercendo os limites do mandato que lhe foram confiados, que ultrapassando os limites legais na prática dos atos administrativos, que extrapolando o ordenamento jurídico na entrega das prestações jurisdicionais. Assim, se um policial, quando em serviço, se excede nas funções que lhe foram atribuídas e faz uso desnecessário de algemas na condução coercitiva de um cidadão, o Estado responde pelos prejuízos que tal atitude venha a causar. Aplica-se, na hipótese, a regra contida no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Trata-se de responsabilidade objetiva, que independente da comprovação de dolo ou culpa, bastando que se prove a conduta por parte do agente do Estado. O resultado danoso e o nexo entre a conduta e o resultado. Se o fato foi cometido de forma abusiva ou com excesso de poder, identifica-se aí a culpabilidade do agente público passivo de ação regressiva por parte do Estado. Sem dúvida que todo direito enseja uma faculdade a seu titular. Tal prerrogativa, porém, deve ser exercida em conformidade com a lei. Limite do exercício do direito, a linha divisória entre o poder concedido e o poder exercido. A Constituição de 1988 proíbe tortura e tratamento desumano ou degradante. O texto constitucional inicia um novo estágio da democracia e do constitucionalismo no país. O seu texto é expresso ao instituir no Brasil um Estado democrático de direito baseado no bem comum que favoreça o desenvolvimento integral da pessoa humana. Tarefa está a cargo do Estado, a quem incumbe a proteção da dignidade contra todo tipo de intervenção. Cumpre ressaltar que a consciência ética universal está acima do ordenamento jurídico de cada Estado e na hipótese de conflito entre regras internacionais e internas em matéria de direitos humanos, há de prevalecer sempre a regra mais favorável ao sujeito de direito. Pois
A proteção da dignidade da pessoa humana é a razão de ser de todo o sistema jurídico. Resta claro que para o bom andamento do inquérito policial, algumas vezes é necessário a condução do acusado à delegacia de polícia. Outras vezes, a condução decorre de prisão em flagrante delito ou cumprimento da prisão definitiva. Mas o uso indevido de algemas pode causar danos irreversíveis no indivíduo que, independente de classe social, possui direito ao respeito de sua integridade física e moral, bem como a sua honra e imagem. Diante do aqui exposto, venho concluir que o uso de algemas é uma das formas de emprego de força na atuação da Polícia Judiciária que possui amparo legal quando utilizada dentro dos requisitos legais, quais seja, em caso de resistência, fuga ou perigo que possa colocar em risco a vida própria ou alheia. Trata-se de uma grave limitação à liberdade e à imagem do conduzido, não havendo, portanto, como permitir exceções às hipóteses mencionadas. Ocorre, porém, que muitas vezes se percebe a utilização do uso de algemas sem nenhuma necessidade e sem amparo legal, o que caracteriza abuso de poder e pode causar sérios danos à dignidade e à imagem do ofendido. Concluo com as seguintes palavras: a sociedade clama por lei justa, que corresponda aos costumes e aos princípios morais da sociedade, tornando-se moral em atendimento a um princípio universal, válido da lei maior, que é a Constituição Federal, a fim de acabar com a lei pessoal da máquina punitiva do Estado. É necessário que esta lei de ordem pública seja mais humana, em conformidade com os princípios constitucionais, acabando de vez por toda com essa lei arbitrária, ultrapassada e escravocrata, contrária aos princípios do ordenamento jurídico de nossa nação. É necessário acabar de vez com a frieza de uma justiça calculista e tecnocrata, para que haja justiça sem humilhar e denigrir a imagem humana. Isso demanda da justiça saber separar o joio do trigo, porque sabemos que o Estado é ditatorial, autoritário, arrogante e prepotente, omisso e conivente com os abusos da autoridade, fazendo valer o uso da força por ele imposta. Muito obrigado, cidadão.